E aí pessoal, tudo bem? Professor Rafael Gato, do site Geografia para Concursos. E essa é a nossa aula para quem vai tentar o concurso do IBGE. Essa aula vai ser sobre resolução de exercícios sobre clima. Se você já está inscrito no canal, você pode procurar aqui no canal que tem um exercício onde eu detalho vários tipos de coisas relacionadas ao clima. Já faz um tempo que eu botei essa aula aqui, mas ainda é válida para você que vai tentar o IBGE. É um dos primeiros vídeos do canal e você já pode assistir agora, então, a resolução de exercícios de clima. Tudo bem? Vamos lá. Após a análise dos climogramas a seguir, pode-se inferir que as figuras 1 e 2 tratam dos seguintes climas respectivamente. E aí você tem as alternativas com os diversos nomes dos climas. Vamos tentar analisar esse gráfico, ou melhor, vamos tentar analisar esses gráficos para a gente tentar identificar que clima são esses, tá? É claro que, mas pode ser que que você estudou, os climogramas, né, que você estudou ou você vem estudando, não tem exatamente esse formato, mas ele tem informações que são pontuais para nos ajudar a identificar que tipo de clima cada um contém. Vamos lá, olha aqui. Você está vendo que nessa figura você tem, então, aqui desse lado do climograma, a temperatura medida em graus Celsius e aqui milímetros de chuva, né, do lado direito. Essa linha em preto aqui, ela vai ser a medida da temperatura ao longo do ano. E cada barrinha dessa é a medida de milímetros de chuva que chove em cada mês, né, juntando por ano. Então, cada barrinha dessa vai ser um mês. Janeiro, fevereiro, março, blá, 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 até dezembro. A mesma coisa para a figura 2. Você tem uma outra linha aqui, preta, que marca a temperatura, a média de temperatura ou amplitude térmica daquele mês, né? Seria cada ponto, né, dessa linha seria a temperatura naquele mês e aqui os milímetros de chuva. Tá, vamos tentar entender isso aqui. A gente tem 1.200 milímetros de chuva por ano aqui na figura 1 e você tem uma queda brusca de temperatura no meio do ano. Possivelmente aqui é inverno, né? Um inverno mais rigoroso, que você tem uma queda brusca de temperatura e temperaturas mais altas no verão. E você tem praticamente chuva o ano inteiro. E aqui na figura 2 você tem uma temperatura quase que constante e uma grande quantidade de chuva em quase todos os meses, tirando aqui no inverno que parece ser um pouco mais seco. Mas mesmo assim você tem uma quantidade de chuva muito grande durante o ano. Então, possivelmente esse clima aqui, se está falando de Brasil, esse clima é o clima subtropical. E esse, por ter a temperatura constante, né, ou uma amplitude térmica pequena e uma grande quantidade de chuva, ele está falando então de um clima equatorial, em que você tem uma amplitude térmica muito baixa, certo? E uma quantidade de chuva muito alta ao longo do ano. E na figura 1 você tem uma amplitude térmica alta, né? Então possivelmente aqui está marcando 20 graus, aqui está chegando perto de 10 graus. Então quase 10 graus de amplitude térmica e você tem uma quantidade de chuva também abundante durante o ano inteiro. Nada assim comparado ao Amazônia, mas chove o ano inteiro. Você praticamente não vê períodos de seca extrema, tá? Então esse aqui é subtropical e esse é equatorial. Qual a alternativa que marca isso? É a letra A. Então, nessa questão número 1, você marca a letra A, subtropical e equatorial. Semiárido vai ser um clima que você vai ter a temperatura mais alta e seca, a chuva muito escassa, em geral, na época de verão. E qual outro que tem aqui? Tropical e tropical úmido, né? Vai ser diferente, porque no clima tropical você tem chuvas abundantes no verão e um pouquinho de queda de chuva no inverno, mas também cai a temperatura, tá bom? Então, você marcou na número 1, letra A. Show de bola? Essa vai ser também sobre clima. Então, a relação entre a massa de ar atuante no Brasil e suas características está correta a alternativa. Então, você vai ver o quê? O que está querendo saber? Uma massa de ar que atua no Brasil e a característica dessa massa. Vamos lá. Quais são as massas de ar que atuam no Brasil? MEC, MEA, MTC, MTA e MTA. A MEC, a MEC, ela atua
no norte do Brasil e ela tem característica quente e úmida. A MEA, ela é a massa equatorial atlântica, e a MEC é a massa equatorial continental. A MEA, perdão, ela tem característica de ser quente e úmida. Ela recebe, então, calor por conta de estar próximo à linha do Equador e os raios solares incidem um pouco mais forte ali. E aí, tudo bem? Então, a MTC, ela é quente e seca, né? E ela vem dali da região próxima ao Paraguai e Argentina em direção ao Brasil. A MTA, que é a massa tropical atlântica, ela é quente e úmida. Ela é quente e úmida. Então, ela se forma no Oceano Atlântico. E a NPA, que é a massa polar atlântica, ela se forma, então, no polo, né, no polo sul, e ela tem característica, e por se formar também no Atlântico, ela tem característica de ser fria e úmida. Essa, em específica, ela atua mais no inverno, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Acho que já deu para entender mais ou menos o que a gente quer. Vamos ler as alternativas. Tropical Atlântica, que é fria e seca. Ela atua com mais intensidade na região sul e sudeste. Primeiro, Tropical Atlântica, ela é fria e seca? Não, ela é quente e úmida, já está errado. Provoca chuvas, etc., mas já está errado ali. Então, vamos ver a próxima aqui. Equatorial Continental, quente e úmida. Atua na Amazônia Ocidental, nas demais regiões do Brasil no verão, provocando chuvas. E aí não vi nada de errado. Então, essa massa equatorial continental, que é quente e úmida, e por que ela é úmida se formando no continente? Se você pode surgir essa dúvida. Por que a MTC ela é quente e seca e a MEC é quente e úmida? Porque ela se forma na floresta. A floresta, ela tem um processo de evapotranspiração muito forte. Então, por isso, além de também vir massa de ar, né, ela também se forma um pouco do que vem do Atlântico Norte, ali mais ao norte. Então, ela tem essa característica de ser quente e úmida, ela é super úmida, provoca sempre chuvas, né? E a letra C, tropical continental, quente e úmida. Tropical continental, ela não é quente e úmida, ela é quente e seca, já está errado aí. E a equatorial atlântica, quente e seca. A gente sabe que ela não é quente e seca, ela é quente e úmida, né? Ela atua no litoral do Nordeste. Então, a única alternativa correta aí é a letra B, de bola. Então, ficou alguma dúvida? Faz o seguinte, escreve aqui no comentário e conforme a medida do possível a gente vai respondendo, né? Outra coisa, lógico, né? Você pode escrever para mim no e-mail rafael@geografiaparaconcurso.com.br, que por lá eu também respondo. Se às vezes aqui no comentário acabar de não responder, porque muitas vezes vem muitas perguntas, né? Então é humanamente impossível responder assim todas, mas eu leio todas. Se eu ver que é uma dúvida muito recorrente, a gente grava até outro vídeo, né? E você também pode se cadastrar na minha lista VIP para receber videoaulas, materiais e dicas em primeira mão. O endereço é esse aqui que está embaixo, bit.ly/ibge-geografia. Ali você vai entrar numa página para poder cadastrar o seu e-mail e eu envio já os materiais conforme eu for produzindo para esse concurso do IBGE específico, tá ok? Então, te vejo numa próxima aula. Um grande abraço e tchau!